Olá pessoal, boa noite aí a quem já entrou, Jorginho. Vamos fazer a nossa live hoje sobre dialética e teologia. Estou esperando aí a entrada do professor Marcos Bueira para nós podermos começar a nossa live, né? Então já vou agradecendo aí a presença de todos, né? O Marcos já está aí. Oh. Salve! Tudo Tudo bom, bem, João? querido? Tudo em paz, graças a Deus. Que alegria! Que bom, eu que agradeço, irmão. A alegria está aqui Tá junto contigo. aí. Que bom, que bom. E você, tá tudo bem aí no sul? Tá Tudo muito ótimo, frio? tudo certinho. Chegando frio, ainda bem. Não aguentava mais a Graças temperatura. a Deus. Aqui em São Paulo tá um pouquinho também. Tá Aqui já começando tá aí. chegando. Ainda bem, Graças a Deus, graças a Deus. A sem coisa dúvida. é bruta. Mas tá bom. E tu, Então, em tudo primeiro bem aí? lugar, Tudo certo? tudo, tudo bem, Marcos, graças a Deus. Só uma correria aqui, né? Negócio de aula, trabalho, enfim. Imagina, Um aqui monte também, de cara. projetos, Loucura. Não para, né? mas estamos bem. Mas estamos tranquilos, graças a Deus. Vamos ver quando a gente consegue tomar o nosso vinho. Bah, espero que logo. Ou tu vem ou Esperar eu vou. passar. Deus quiser, se Deus quiser. Vamos caminhando aí. Mas, enfim, em primeiro lugar aí, agradeço muito ao professor Marcos Boeira, né, essa noite, bater esse papo aí sobre dialética e teologia, né, no contexto da patrística, da escolástica. Então, um assunto, enfim, interessante, né? Muito interessante mesmo. O professor Marcos Poeira, como todo mundo sabe, toda essa dimensão da lógica, relação com a metafísica, com o direito, né? Tudo que ele trabalha nesse sentido aí. Eu, no meu caso, estudo mais no sentido da educação clássica, enfim, toda essa questão da dialética aí, né? Então, nós vamos conversar, enfim, um pouco sobre isso. Óbvio que ninguém tem aqui pretensão de ficar analisando um monte de questões minuciosas, né? Nem tem tempo para isso, mas acredito que dá para bater um bom papo sobre um assunto extremamente interessante. Então eu queria, Marcos, não sei, acho que em primeiro lugar, começar por uma coisa bem basilar, né? É muito comum, a gente ouve muito isso, né, nas universidades e também nos livros, né? É muito comum fazer essa comparação entre patrística e escolástica, né? Geralmente colocando que a escolástica é uma coisa muito mais dialética, lógica, pesada, etc. E a patrística é aquela coisa mais figurativa, né? Aquela coisa mais alegórica, né? Qual é o seu ponto de vista, irmão? Você vê assim também? Você acha que é isso? Como é que você pensa isso? Bom, em primeiro lugar, eu quero te estender o meu abraço fraterno e carinhoso, dizer que para mim é uma honra estar aqui contigo nessa noite para trabalharmos um tema que é muito caro a ambos, a ti e a mim, que faz parte da nossa vida acadêmica, da nossa vida intelectual. São temas que certamente são fundamentais para a teologia e para a filosofia. E dizer que também é igualmente uma honra em razão da admiração e o apreço que tenho por ti, Joel. E sempre tive, desde que te conheço, primeiro pelas obras e pelos artigos e depois pessoalmente. Então, para mim é uma satisfação imensa, uma honra estar aqui. E quero também estender o meu abraço a todos que estão conosco, em especial a minha mãe, porque eu vi que ela entrou aqui, então quero dar um beijo nela. Tá, mãe? Seja bem-vinda. E estender também o meu abraço carinhoso a todos, né, que estão aqui conosco. Bom, vamos à questão, então, que
se nos é colocada, né? Se, de fato, essa imagem, digamos assim, comparativa entre a patrística e a escolástica, consiste precisamente em demonstrar dois estilos diversos de análise sobre o mesmo objeto, né? Que é, digamos assim, theos logos, né? A ciência dos atributos divinos, e toda a parte de fundamentação racional correspondente a esta ciência dos atributos divinos. Se na patrística há um estilo que, embora convirja com a escolástica no que tange a natureza do objeto analisado, com ela difere ou diverge naquilo que condiz com o estilo e o método correspondentes. E a minha resposta para a questão é: se nós analisarmos o aspecto figurativo do estilo presente na narração dos textos, nós vamos constatar, obviamente, uma relativa diferença existente entre o estilo, digamos assim, expositivo presente dentre os pais da igreja e, de outro lado, né, um estilo apodítico, por definição, que é o estilo que demarca a tradição chamada assim dos autores da escolástica. Tá? Mas quando nós atentamos para o objeto propriamente dito, nós podemos dizer que, a despeito das diferenças de estilo, existe, todavia, uma unidade, né, na investigação a respeito do objeto. Então, eu veria essa imagem, né, que normalmente é apresentada, não só pelos historiadores da filosofia e mesmo dentro dos teólogos, como uma imagem que merece uma consideração mais específica. Tá? Uma consideração que distingua o estilo do objeto de análise. Porque se a gente atentar para o estilo, beleza, há sim diferença. Mas se nós atentarmos para o objeto de análise, essas diferenças elas diminuem drasticamente. Não sei se tu vês assim também, Joel. Sim, eu acho interessante, porque, primeiro que, de fato, ou seja, se nós pensamos na questão da teologia, né, como busca, né, do entendimento da fé, naquilo que evidentemente é possível, né, e aí entra esse esforço, né, de tentar explicitar ou compreender essa questão da realidade divina a partir dos atributos ou predicados que nós, enfim, associamos a Deus, né, no contexto da linguagem humana, da racionalidade humana. E eu acho que o objeto, de fato, ele é o mesmo. Então, existe, sim, eu acho que uma semelhança do ponto de vista do objeto, no sentido de estabelecer uma aproximação desse objeto, de estabelecer um discurso, né? Ou seja, me parece que há uma falha, muitas vezes, no sentido, o que fica parecendo, né, é que a escolástica é o que eu ouço, a gente ouve muito isso às vezes, né, ou se dá a entender, né, é como se os padres da igreja, necessariamente, eles fossem apenas mais místicos, né, e não houvesse essa busca de demonstração, né, de explicitação das questões envolvendo a problemática religiosa ou a realidade divina e, portanto, a fé cristã no que diz respeito a essa realidade transcendente, enfim, que nós chamamos de Deus, como se só os escolásticos, né, eles tivessem e fizessem esse esforço, ou seja, eu tenho uma realidade divina, além disso eu tenho todo o estatuto da revelação, eu tenho os elementos da revelação, e é como se os escolásticos eles fossem aqueles mais, né, que usassem apenas a dialética para tentar compreender essas realidades, enquanto que na patrística você teria ali no máximo, né, a meditação bíblica a partir de um método alegórico, onde o componente oracional, meditativo, né, místico, fosse mais presente. Eu não vejo assim. Eu acho que, na realidade, tem, lógico, como você disse, se aproximar
no sentido de estilo, de método, nós vamos encontrar diferenças, né? Mas o que é interessante, me parece, é que tanto na patrística quanto na escolástica, o elemento dialético está presente. Né? Dialético no sentido, né, de se preocupar com essa questão, por um lado, do estatuto da linguagem, como que essa questão da linguagem, do ponto de vista lógico, se dá, né? Ou seja, até que ponto é possível, por exemplo, ter um conhecimento natural sobre Deus e como explicitar esse conhecimento. E o que é interessante, eu acho que eu pelo menos vejo, né, eu acho que o Ratzinger, ele chamava muita atenção para isso, né, nos seus textos, que o cristianismo é uma religião do Logos. Na medida em que ele é uma religião do Logos, é natural que no pensamento cristão, além evidentemente dessa questão da fé, do ato de fé, do aderir, né, algo que transcende evidentemente o nosso entendimento muitas vezes, há o esforço também de estabelecer uma explicação, um discurso, uma doutrina que seja minimamente razoável, que tenha uma razoabilidade, né? Então, para o cristianismo parece que é muito caro. Não é lógico cair, acho que numa questão de um racionalismo extremo, não é isso? Mas de uma fé que tenha o mínimo de clareza e que tenha um fundamento razoável. E aí eu acho que entra a questão da dialética. A dialética como, de fato, esse esforço reflexivo, né, argumentativo, demonstrativo. Lógico que aí vão surgir vários desafios, você sabe disso, né? Ou seja, como lidar com uma realidade de uma forma demonstrativa, argumentativa, a partir de princípios do interior da própria razão, de princípios lógicos que transcendem a nós mesmos. Mas eu vejo mais ou menos assim também. Eu acho que, de fato, nós devemos entender que há uma convergência do ponto de vista do que se busca, né? Há uma fé, eu quero entender essa realidade transcendente que se revelou, o próprio estatuto da revelação, e para isso existe ali vários elementos, digamos assim, né? A dialética, com certeza, eu acho que está ali. Agora, evidente que por época e todas as outras questões, a questão do estilo, muitas vezes, vai diferir, né? Eu também vejo assim. E também Agora, uma coisa interessante, João, dentro disso, é que mesmo dentro da patrística e dentro da escolástica, nós encontramos estilos diversos internamente. Sim. Por exemplo, a patrística grega e a patrística latina, elas possuem diferenças assim muito prementes, né? Quando a gente observa, por exemplo, a obra de um Tertuliano, do Minúcio Félix, né? E as obras de autores como os padres capadócios, São Basílio, por exemplo, Clemente de Alexandria, né? Nós percebemos estilos diferentes entre as narrações que ali estão presentes, né? Quer dizer, na patrística latina, um estilo, uma exegese mais literal, né? Mais atenta ao texto e ao aspecto semântico determinado no escopo do texto, e a patrística grega mais ascética e mística, né? Mais voltada justamente para o estudo dos transcendentais, dos universais, como os atributos divinos são encarados desde um ponto de vista metafísico e gnosiológico, né? Por exemplo, no estudo de São Dionísio sobre os nomes divinos, a gente percebe claramente esse esforço, né? Que é um esforço gnosiológico por discernir e perscrutar, digamos assim, o vocabulário dos transcendentais. E na escolástica, nós também temos estilos diversos, né? Quer dizer, nós não temos apenas matrizes filosófico-reflexivas diversas, como normalmente se coloca Santo Tomás e Duns Scotus, Guilherme de Ockham, São Alberto, Henrique de Gand, São Boaventura, Boaventura e Tomás. Quer dizer, todos esses contrastes, eles aparecem do ponto de vista das matrizes filosóficas, mas eles também guardam consigo diferenças metodológicas. Porque se nós observarmos, por exemplo, como o Duns Scotus, nas leituras e nas ordinácios, enfrenta as dificuldades dos temas filosóficos e teológicos, nós vamos perceber que a diferença de exposição é imensa se compararmos, por exemplo,
a Summa de Teologia, ou a Summa contra os Gentios, ou os opúsculos, ou as questões Quod Libertatis, ou as questões disputadas, né, de Santo Tomás e de outros autores. Então, essas diferenças, elas vão aparecer de cheio tanto na patrística como na escolástica, né? Por isso que é muito difícil a gente dizer assim, na patrística há um estilo, né? Ou na escolástica há um estilo. É sempre muito, muito difícil tratar esses períodos da história do pensamento filosófico e teológico como se digamos assim, apenas um critério, uma dimensão analítica, um único método, né, pudesse responder a toda essa, digamos, a toda essa esteira de contrastes que ali se apresentam. E o que me parece que ajuda a promover esses contrastes não é apenas a seleção do método absorvido pelos autores, mas é também o tipo de esforço dialético que cada qual empreende, né? Se a gente pensar assim, dialética, né? Dialexis, né? Duas teses, ou tese e antítese, como normalmente a gente diz, né? Então são duas postulações que encontram o seu ponto de contraste justamente na unidade do objeto. É um mesmo objeto que está se querendo conhecer e provar, né? E, diante disso, me parece, e aqui é o detalhe curioso, é que entre a patrística e a escolástica, por mais diversas que sejam as metodologias, há um preâmbula fidei que orienta e guia todos esses esforços investigativos, ora no âmbito filosófico, ora no âmbito teológico, né? E me parece que é nesse sentido que a máxima expressão do pensamento escolástico, né? Filosofia anquila teologia, quer dizer, a filosofia serva da teologia, né? Que no contexto da modernidade se entende mal essa expressão, né? Se entende mal essa afirmação, essa proposição. Porque o que essa proposição visa é justamente mostrar que, pelo esforço da luz natural da razão, nós vamos como que perscrutando um mesmo objeto e chegando a certas afirmações compartilhadas, sem, no entanto, tocar o aspecto substancial, né? E o aspecto substancial é este, o de que Deus não é evidente, mas a sua existência é demonstrável, o que supõe um ato adicional que conduza o intelecto a assentir na existência de Deus, sem, no entanto, uma certeza evidente. E esse assentimento, ele tende a se dar sem um receio interno, um receio cognoscitivo. E é isso, precisamente, o que os antigos chamavam de fé. A fé é esse assentimento sem evidência e sem receio em relação à existência de Deus e às verdades reveladas. Então, me parece que esse é o ponto central que engloba, né, a patrícia, os esforços dos pais da igreja e também os docentes da Universidade de Paris, Salamanca, Bolonha, Oxford, etc. Né? O que te parece? Assim, não sei se tu enxergas mais ou menos da mesma maneira. Como é que tu vês esse ponto? Assim? Eu acho interessante esses aspectos que você chama a atenção, principalmente se nós levarmos em consideração, acho que tem uma coisa que também é bem legal, entender, por exemplo, primeiramente, é lógico, na patrística, toda essa influência da cultura clássica, né, da educação clássica. Então, quer dizer, querendo ou não, os santos padres, tanto no contexto grego quanto no contexto latino, muitos tiveram, né, toda uma formação nesse contexto clássico, que pressupõe justamente a questão das artes liberais. Perfeito. Né? Você pega Justino, enfim, você pode, tanto de um lado quanto os próprios Capadócios, como você citou, né? Mas também Crisóstomo, enfim, ou no contexto latino, né? Um Ambrósio, um Agostinho, né? Então, esse elemento, eu acho que, querendo ou não, esse encontro, esse processo de recepção, né? Ou seja, a paideia cristã, ela vai se constituindo com uma certa articulação ali, lógico, a fé cristã de um lado, mas também da paideia grega e da humanitas romana. Né?
Eu acho que isso vai ter um peso grande ali. E aí entra essas diferenças, como você falou. E tanto que, se você pegar autores distintos, né, seja um Agostinho, né, ou os Capadó, por exemplo, o Basílio, entendeu? Ou outros, o uso que eles fazem, a relação deles com as artes liberais, com a cultura clássica, a postura, vai ter diferenças. Vai ter diferenças, ou seja, a postura não vai ser a mesma, a síntese não vai ser a mesma, o uso não vai ser o mesmo. Né? O próprio Agostinho, por exemplo, o desenvolvimento do pensamento dele ele também foi mudando. Você pega o De Ordine, por exemplo, a maneira como ele fala das artes liberais, das disciplinas, é uma forma, é de um jeito. Ali você vê que é um pouco mais positivo, etc. Ele mesmo, né, que tinha todo um sonho ali, um projeto de escrever uma enciclopédia das artes liberais, como nós sabemos que não terminou, enfim, só o de música que ele acabou, né? Mas depois, quando você pega o doutrina cristiana dele, você vê nitidamente que ele já relativiza um pouco, ou seja, ora, as artes liberais aí existem, etc., como também tem as artes mecânicas, né, não sei o quê. Tudo isso tem o seu valor, a sua importância, mas, né, quando vem o mas, aí quer dizer o seguinte, ó, tudo isso daí existe, né? O objetivo dos estudos, no fundo, é preparar, né, para a questão da leitura e interpretação da Sagrada Escritura, porque lá é que eu vou encontrar a sabedoria. Lá é que eu vou encontrar a vontade de Deus, etc. e tal. Né? Mas o que é interessante, Bueira, eu acho que é justamente esse ponto, né? Ou seja, dizer que a filosofia é serva da teologia não significa roubar a autonomia da filosofia, como foi interpretado. Perfeito. Né? Ou seja, eu estou anulando ali a filosofia, ela não tem mais o seu método e objeto próprio, ela não tem a sua liberdade, a sua autonomia, não é nada disso. A grande questão é que, de fato, essas coisas estão implicadas, quer dizer, para um Agostinho, por exemplo, e para outros, São Tomás, de uma certa forma também, lógico que vai ter as diferenças ali, né, no modo de entender essa relação de fé e razão, enfim, entre filosofia e teologia, mas a grande questão não é roubar a autonomia, a grande questão é justamente que eu tenho um objeto ali e cada um vai dando, né, a sua colaboração, digamos assim, e de fato, a grande questão, né, é que a gente não crê para crer. O grande ponto é esse, né? Ou seja, do ponto de vista da teologia cristã, a fé não é simplesmente uma crendice, não é simplesmente uma crença, não é simplesmente acreditar em qualquer coisa, em alguma coisa. Mas, como você disse, é um ato da inteligência. Né? Então, Agostinho, em algum dos seus sermões, se eu não me engano, o sermão 7, ele diz, né, que a fé é um pensar com assentimento. Né? Ora, se a fé é um pensar com assentimento, então ela não é um mero pensar, ela não é um mero resultado da articulação, né, da razão, do intelecto. Mas é um pensar onde eu vou analisando, refletindo sobre o que me foi apresentado, né? Mas ao mesmo tempo que eu vou pensando, eu já vou aderindo, né? Eu vou aderindo, mas aderindo com o quê? Com a minha razão, com a minha vontade. Né? Então, a grande questão, eu acho que o grande ponto, muitas vezes, é não compreender. Lógico que, querendo ou não, eu acho que aquilo que começou com Schleiermacher, a partir do final do século XIX, né? A questão da fé como sentimento, talvez tenha colaborado um pouco para isso, né? Ou seja, talvez como no século XVII, XVIII se ressaltou tanto essa questão da razão, né? Depois o movimento iluminista, enfim, todo aquele contexto ali tenha colaborado para que saia do extremo e vai para o outro. Né? Então vamos entender a fé como uma realidade subjetiva, como sentimento, né? Lógico, não sentimento, Schleiermacher não diz sentimento no sentido de sentimentalismo, é isso, mas como vivência interior. Né? Aí, enfim, aí vai surgir todo aquele debate, discussão até da expressão experiência, né? Aí tem uma briga louca, quer dizer, se pode se usar a palavra experiência aí ou não, porque experiência enfim, é sensível, aí começam essas coisas, né? Mas eu acho que, de fato, isso colaborou um pouco, né, para achar que essa ideia da fé, ela é muito mais um resultado
de uma vivência interior, né? Que no fundo eu não entendo, mas enfim, eu aceito ali a partir dessa experiência interior que eu tive. Ponto. Enquanto que você pega, acho que no contexto da patrística e da escolástica, você vai ter sim essa necessidade, ou vão entender que isso é necessário, crer e compreender. Né? Eu preciso buscar compreender, porque no fundo, a minha natureza é racional. E em nenhum momento Deus me pede para abrir mão da minha inteligência para eu poder aderir, né, ao Evangelho, a Cristo, a Deus. Mas existe um outro elemento que eu acho que é esse que é o ponto. Né? Ou seja, dentro desses estilos diferentes aí todo, a gente vê claramente na patrística e na escolástica que é a ideia de que no ato de fé, ali, está inscrito um ato da razão. Claro. Está pressuposto um ato da razão. Essa que é a grande questão. Né? Porque mesmo que se admite, do ponto de vista cristão, que a fé é um dom dado por Deus, então entra o elemento da graça, né? Então a fé é um dom dado por Deus, mas ele não dá esse dom a uma pedra, ele não dá a planta, não dá a cachorro. Então isso mostra que a natureza que recebe esse dom, ela precisa ter uma razoabilidade, ela precisa de fato ter condições de corresponder, né? Então eu acho que essa presença implícita ali da razão mostra de fato que mesmo a filosofia, ou seja o que for, tendo os seus limites, são importantes justamente porque é a partir disso que o ser humano consegue mergulhar no mistério do divino. Perfeito. E entendo que os santos padres, acho que nesse sentido, quando você pega até um autor, enfim, que o pessoal não gosta de chamar de, não coloca um padre da igreja, né? Mas quando você pega Orígenes, por exemplo, né? Você vai ser padre, você vai ser escritor eclesiástico, enfim, não vou ficar discutindo isso aqui. Mas você pega Orígenes, por exemplo, a grande obra dele, né? O Tratado dos Princípios. Meu Deus, aquilo ali, não é à toa que Orígenes é considerado o primeiro grande teólogo, por exemplo, cristão, né? Você pega toda aquela estrutura montada por ele, a discussão sobre a Trindade, sobre quem é Deus, a questão da encarnação, a realidade da criação, dos anjos, né? Enfim, independente se foi ortodoxo ou não na doutrina, mas o grande ponto é que você vê, nesse sentido, toda uma teologia movida, você entendeu? Por uma dialética. Claro. Ou seja, por um esforço de compreensão, de demonstração. Claro. Eu acho que isso é um grande exemplo. Ou seja, o Orígenes é o ponto, o Clemente que você citou, você entendeu? Até o Tertuliano, né? Que muitas vezes aquela história, creio porque é absurdo, enfim, aquelas frases do Tertuliano, né? A filosofia é a mãe de todas as heresias, enfim. Mesmo o Tertuliano, antes dele flertar lá com os montanistas, ele, enfim, né? Ele tinha lá os seus elementos também, né? Só pegar o apologético dele que a gente vai ver claramente lá toda e a discussão dele também com os gnósticos, enfim, etc. Claro. Então, eu acho que a discussão dele sobre a questão da alma, por exemplo, o texto dele sobre a questão da alma da ressurreição, eu acho belíssimo, né? Os princípios que ele parte, o processo demonstrativo, as articulações. Então, eu entendo que a coisa é por aí. Eu acho que é preciso, de fato, vislumbrar e não se perder, né, nas diferenças de estilos ou de contextos históricos e também não se deixar levar muitas vezes também por questões que são mais posteriores, enfim, do contexto da modernidade, e procurar olhar, de fato, né, a patrística dentro da sua realidade, a escolástica dentro da sua, mas a partir de uma fonte única. Né? É uma mesma fé. Claro. Então, eu lembremos aquela máxima, a sentença de Santo Anselmo, né? Fides querens intellectum. Exato. Quer dizer, creio para inteligir, né? Creio para compreender. Então, esta compreensão e a maneira como a fé e o intelecto se unem para perseguir um mesmo objetivo supõe que as operações intelectuais que são realizadas pelo intelecto para a conquista do objeto, para o conhecimento do objeto, supõe uma sucessão de atos. E essa sucessão de atos pressupõe um juízo, que é um desses atos, que implica em dividir e compor argumentos e conceitos
que possam expressar adequadamente esse objeto. Tá? O Pedro da Fonseca, que foi um grande escolástico, nos diz que uma das funções primordiais da dialética é partir do que é menos conhecido para o que é mais conhecido. E nós podemos, inclusive, utilizar a acepção diversa, partir do que é mais conhecido para o que é menos conhecido. De modo que, na dialética, nós vamos como que, ao lidar com o que é mais conhecido e com o que é menos conhecido, nós vamos como que ampliando aquele tecido argumentativo que procura, de maneira tensional, tensiva com o objeto, aproximar-se dele o tanto quanto possa. E quando nós constatamos a sabedoria profunda por trás de uma frase como esta, fides querens intellectum, nós percebemos que o modo como a fé e o intelecto se unem para perseguir este mesmo ato intencional, que é o conhecimento da verdade, essa unidade, digamos, de esforços entre a inteligência e a fé, ao determinar-se em direção ao objeto, supõe sempre um tipo de relação que se dá entre o juízo e o objeto da fé. Porque, por exemplo, há verdades reveladas que, perante as verdades manifestas pelas provas demonstrativas, vão, do ponto de vista teológico, ganhando maior fortaleza e, do ponto de vista filosófico, criando maior dependência em relação a essas provas demonstrativas. Lembremos, por exemplo, da verdade da revelação na pessoa, na encarnação do Verbo, por exemplo, que é um argumento de preâmbula fidei. E lembremos, por outro lado, das 5 vias expostas por Santo Tomás a respeito da existência de Deus. Como nós vamos articular uma coisa com a outra? E por que essa articulação pode produzir uma interdependência entre os dois tipos de argumentos que são empregados? Quer dizer, à medida em que, no âmbito da dialética e no âmbito da lógica, no caso da lógica demonstrativa, nós conquistamos algumas provas da existência de Deus, e essas provas vão alimentando de uma maneira cada vez mais sólida o pavimento sobre o qual a nossa fé se apoia no objeto dela própria, nos permite assumir que a dialética, de alguma maneira, está a serviço desta aproximação entre o ser humano e o objeto do conhecimento, e o objeto da própria fé. É como se a dialética fosse abrindo o caminho para que o objeto se mostrasse de maneira mais clara para a inteligência. E curioso, à medida em que isso vai acontecendo, mediante, por exemplo, o processo de exegese das Sagradas Escrituras, um cabedal de novos argumentos vão se adicionando a isso. E isso é muito premente, por exemplo, nos comentários do próprio Santo Agostinho aos Salmos e também no De Trinitate, onde nós percebemos claramente essa extensão argumentativa para além da própria exegese bíblica, que demonstra de maneira cabal o fato de que o próprio Agostinho, ao fazê-lo, verteu para a exegese realizada uma série de cânones da dialética, da retórica e da lógica. O próprio Agostinho, nas Confissões, no ponto 11, salvo engano do livro 6º, admite que a dialética e a lógica foram fundamentais para a formação dele. E é interessante notar esse dado biográfico, né? E quando nós analisamos, por exemplo, um autor, digamos assim, o primaz da escolástica, que foi o Santo Tomás, nós vamos ver que, não satisfeito em mostrar a relevância das artes liberais na Suma Teológica, em várias passagens da Opera Omnia, do Corpus Thomisticum, não satisfeito em fazer isso,
São Tomás, inclusive, comenta os livros do Organon do Aristóteles. Não todos, mas a maioria deles. E é muito curioso, muito interessante notar o modo como, além da própria exposição da lógica e da dialética de Aristóteles presente no texto, São Tomás adiciona comentários absolutamente extraordinários que, ao tempo do Aristóteles, seriam, se não impensáveis, pelo menos improváveis. O comentário, por exemplo, que São Tomás faz aos analíticos. E a partir da constatação desses comentários, quando nós adentramos na metodologia subjacente à Suma Teológica e a outros escritos teológicos de Santo Tomás, nós vamos ver que essa metodologia, quase ao modo de silogismo, a lexio, a expositio e a resolutiones, tá? Quer dizer, a leitura, a disposição da questão, a exposição dos argumentos e a solução das questões. Quer dizer, esse componente lógico dialético excessivamente presente na obra de Santo Tomás, no fundo, não é uma mera herança aristotélica, como se ois a pensar, mas é também o uso da dialética como uma ferramenta necessária até para dar provas dos argumentos teológicos ali involucrados. Então, é muito premente a maneira como a dialética favorece a teologia. Claro, a gente fala de uma forma geral, a filosofia como favorece a teologia, sim, mas dentro da filosofia, algumas áreas, algumas disciplinas, que não são meras ciências, mas são, sobretudo, artes, como é o caso da dialética, favorecem a expansão do horizonte teológico. Porque se nós compararmos, por exemplo, a exegese que é levada a cabo por exemplo, São Jerônimo, São Gregório de Nisa, São Basílio, né? São Gregório de Nazianzeno, até o próprio Agostinho, e o que veio depois em termos de exegese das Sagradas Escrituras, nós vamos ver que existe uma verdadeira traditio, uma verdadeira tradição. Quer dizer, São Tomás, antes de opinar sobre qualquer tema, ele consultava quem? Consultava os pais da igreja. Ele ia ver o que o Damasceno, o pai Damasceno disse, o que o pai Basílio disse, o que o pai Crisóstomo disse a respeito do assunto, o que o pai Agostinho disse, sobretudo, a respeito do assunto, e não satisfeito em ver o que os pais da tradição disseram, ele ia consultar, inclusive, os filósofos de fora, como Ibsina, Ibrois e outros. Não por acreditar que esses autores pudessem demonstrar um argumento, aspas, teológico superior à própria teologia cristã. Muito antes, pelo contrário. O que se estava em vista era a busca de argumentos filosóficos que, tendo passado pelo crivo da dialética, pudessem servir de base para reforçar os argumentos que, dentro da tradição cristã, pululavam, ora dentro da Studia Generalia, que era uma espécie de seminários da época, ora dentro das universidades. E curioso que os livros de sentença, que foram um tipo padrão literário muito premente a este tempo, não restaram incólumes a diversos comentários posteriores. Antes, pelo contrário. Se nós pegarmos, por exemplo, os livros de sentenças de Pedro Lombardo e olharmos para a quantidade de comentários que os livros de sentença tiveram, é uma coisa absolutamente infindável. E não foi algo concentrado da escolástica da Alta Idade Média. Persistiu até o século XVII. Se nós pegarmos, por exemplo, os escolásticos do Barroco, Domingos Couto, por exemplo, tem comentários nos livros de sentença. Né? Soares tem alguns comentários nos livros de sentença. O próprio João de Santo Tomás, de maneira indireta, né, no corpus filosóficos, no cursos filosóficos,
tem comentários nos livros de sentenças. Quer dizer, a relação da teologia com a filosofia, ela obteve por milênios de história, eu diria até por 1.500 anos, arriscaria dizer, uma relação de profundo namoro, né? Profunda filia, profunda amizade, né? Profunda interdependência, onde a filosofia e a teologia sempre mantiveram relações de muita proximidade, né? Então é curioso perceber como isto foi atravessando séculos, como a dialética ela foi servindo a esses propósitos, mas ela também foi sendo ao mesmo tempo retroalimentada. Quer dizer, o desenvolvimento da lógica da dialética na Idade Média, se nós pegarmos, por exemplo, e compararmos a lógica de, por exemplo, uma obra do século II, chamada Institutio Logicae, do Galeno, né, que é um filósofo latino, e pegarmos a Súmula Lodicalis do Petrus Hispanus, que é uma obra do século XIII, né, que, aliás, está até atrás de mim aqui, está aqui, né? A Súmula Lodicalis do Petrus Hispanus, nós vamos ver um desenvolvimento absolutamente formidável para a arte liberal da dialética, para o trato com os temas, para a relevância que a temática da vox significandi, os termos, as propriedades de termos, todo o dilema da enunciação, que desde Aristóteles era um problema para os lógicos e dialéticos, e a relação da dialética e da lógica com a retórica também, tudo isso vai ganhando novos contornos. E veja, todas as conquistas obtidas na teologia e na filosofia primeira, na metafísica, vão reverberar para a dialética. Vão criar uma espécie de consequências derivativas para o campo da dialética, onde a própria dialética vai se desenvolver tendo por base as conquistas no âmbito da teologia, né? Eu lembro assim de cabeça aqui a importância de um Severino Boécio, por exemplo, que não contente em ser um comentarista privilegiado dos livros do Órgano, né, de alguns dos livros do Órgano, aqueles que haviam sido recebidos do Oriente Latino, não contente com isso, terá imensas contribuições para a teologia a partir de uma obra que tem um título filosófico, né? Então, isso me parece assim absolutamente extraordinário, pensar que há mais unidade do que diferença entre a escolástica e a patrística, que nós observarmos desde o ângulo da dialética. Não sei se te parece assim também. Não, eu vejo assim, eu acho que se a gente pensar principalmente no contexto cristão, por exemplo, não é por acaso, por exemplo, que a igreja até hoje ela recomenda que quando, né, a pessoa, enfim, quer abraçar o sacerdócio católico, por exemplo, ela não só recomenda o estudo da teologia, mas ela recomenda o estudo anterior da filosofia. Perfeito. Justamente para mostrar que a teologia católica, né, ela, de fato, tem essa relação. Querendo ou não, ou seja, primeiro do ponto de vista histórico, ou seja, historicamente, me parece incompreensível, né? Você não consegue entender o desenvolvimento da teologia católica se você prescindir de elementos da filosofia, né, ou dessas outras disciplinas e artes, como a dialética ou a própria questão da retórica, da gramática, enfim, e por aí vai. Mas principalmente a dialética. Acho que a dialética tem uma força muito maior. Eu concordo nesse ponto com você. Então, eu acho que isso que a igreja recomenda já é um grande sinal. Historicamente, repito, as mais diversas vertentes e escolas que vão se manifestar na história da teologia cristã, né, católica, sempre está pressuposto ali. Ou seja, se nós formos ver quem talvez começa a questionar isso, enfim, e querer separar tudo, não sei o quê, aí é Guilherme de Ockham, é outra coisa. O Ockham vem com uma postura um pouco diferente. Uhum. Né? Então aí é aquela coisa, não, filosofia é filosofia, teologia é teologia, né? E aí tem toda aquela discussão, teologia não é ciência, teologia é mais sabedoria, enfim. Mas até então, eu concordo com você, eu acho que você pega ali até o 14, né? E, enfim, o Ockham já está por ali, né? Mas
é o 15, etc. Então, de fato, você tem aí quase 1.500 anos, onde, de fato, a teologia cristã ela é feita a partir disso. E mesmo com essas considerações, eu citei o Oca, mas depois continua. Ou seja, só pegar ali, por exemplo, a realidade do Concílio de Trento, por exemplo, só pegar os textos de Trento, né, os documentos, etc. E ir mais longe, pega o Concílio Vaticano I, né? Pega Dei Filius, a grande tese ali, a grande discussão, né, sobre o estatuto de uma revelação natural, por exemplo, que é a luz natural da razão, etc. Enfim, todos os questionamentos e condenações que o documento faz, é justamente mostrando que, olha, mas está se negando, né, primeiro, a possibilidade da razão humana de conhecer determinadas realidades, né? E, de uma certa maneira, também está negando determinada base racional da fé. Ou seja, essa que é a grande questão. Então, essa via de mão dupla, né, que você descreveu aí, me parece que é bem real. É bem real. Ou seja, acho que nós vemos isso na patrística e vemos isso na escolástica. Há uma via de mão dupla. Lógico que você sabe isso tanto quanto eu, né? Ou seja, muita gente vai questionar isso, né? Porque na medida que você admite essa via de mão dupla, aí ressuscita aquela tese, né, de que o cristianismo foi influenciado, né, pela filosofia, pela cultura grega, por essas artes liberais, foi influenciado, enfim, mas também influenciou. Ou seja, se por um lado ele recebeu, né, foi ajudado, digamos assim, até para compreender melhor esse dado revelado, ou a realidade divina, ou expressar melhor a sua doutrina, etc. e tal. Então, por um lado, se beneficiou, né? A influência de lá para cá. Mas o problema é que aí vem o contrário. Não, mas o cristianismo também influenciou. O cristianismo também colaborou, de uma certa forma, para o avanço da dialética, para o desenvolvimento da filosofia. Enfim, você sabe tanto quanto eu que aí no contexto moderno contemporâneo, alguns vão surtar na hora que ouvir esse tipo de coisa, né? Porque, enfim, não concordam, né, com essa questão. Mas eu vejo da mesma forma, eu acho que há sim uma questão mútua aí. Eu acho que, e por isso que eu citei ali o exemplo do Schleiermacher no século XIX e os desdobramentos disso no século XX e hoje em dia, eu acho que muita coisa que acabou acontecendo no contexto, né, cristão, é que a impressão que eu tenho, né, é que muitos entenderam que defender essa continuidade, essa tradição, né, esse modo de fazer teologia, etc., e tal, de filosofia, era muito apologético. Né? Como o negócio era muito apologético, então não, vamos deixar de lado, porque nós temos que ter uma postura mais dialogante, e alguns, né, acabaram colocando como ou, né? Ou seja, se eu tenho que ter uma postura mais aberta de diálogo, eu não posso, então, ser tão apologético, porque aquela história, se a razão está dizendo, se está sendo demonstrado, enfim, fica uma coisa um pouco mais intensa, né? Um pouco mais forte. Uma coisa é eu dizer, né? Eu senti, eu acreditei, eu acredito, eu tenho uma experiência interior. Outra coisa é dizer, não, peraí, isso daqui tem demonstração, tem lógica, tem sentido, tem implicações necessárias. Né? Não é uma evidência, como você disse, né? A realidade divina é inefável, não é uma evidência, mas a sua existência pode ser demonstrada e afirmada dentro de toda uma racionalidade e razoabilidade. Perfeito. Essa que é a grande questão. O que é mais racional? É negar ou afirmar? Claro. Esse é o grande ponto. E me parece que aí, é lógico, levando em consideração ali desde o Ockham e depois tudo que aconteceu no 17, no 18, etc., nós caímos, né, num tipo de, enfim, de teologia, seja no contexto católico ou reformado, né? Ortodoxo é um pouco diferente aí, mas, enfim, me parece que perdeu bastante essa intercomunicação, interdependência, essa influência mútua. E aí eu vejo claramente, acho que a filosofia perdeu muito, né? Do ponto de vista do pensamento, acho que isso perdeu bastante, porque nós ficamos nesse âmbito simplesmente ou você cai no que se cai numa metalinguagem, numa lógica excessivamente formal, né?
E essa coisa, né, da filosofia analítica com todos os seus aspectos, que tem o seu valor, eu não estou dizendo que não, mas fica, né, faltando, essa impressão que eu tenho, falta algo ali, né? E o contrário também, né? Você cai num tipo de teologia muito estranha, né? Claro. Que é o que nós vivenciamos hoje em dia. Não sei o que você acha disso. Perfeitamente. Estou inteiramente de acordo com esse diagnóstico que tu fazes, porque qual é a base da filosofia moderna? Né? É a ciência moderna. A ideia de que a ciência moderna é a única via autorizada a revelar, entre aspas, o verdadeiro e distingui-lo do falso, do errado ou do incerto. Né? Então, dentro dessa cultura que se propaga a partir do 17, digamos assim, né, do século 17, nós temos um tipo de cultura que vai absorvendo, por um lado, um desprezo pela fé e todos os seus predicados, e de outro, um desprezo crescente pelo senso comum. Né? E esse desprezo por duas, digamos, outras dimensões, né, paralelas à própria ciência, supõe, desde o ângulo de uma visão cientificista, uma visão integrada da fé com o senso comum, como se uma única coisa fosse. Enquanto, no fundo, são coisas absolutamente diversas. Fé e senso comum são coisas diferentes. A começar pela definição de fé e de senso comum. Quer dizer, o senso comum, normalmente, aí no pensamento grego isso é muito evidente, né? Platão e Aristóteles, por diversas oportunidades, nos falam da diferença entre doxa e episteme, o conhecimento científico e o conhecimento opinativo. Né? Então, entre o conhecimento científico, que é o conhecimento da verdade das proposições, e o conhecimento opinativo, que é um conhecimento sempre por aproximação, maior ou menor, né? Há um espaço intermédio entre esses dois campos, que é o que a gente chama de juízo provável. Ou, como dizem os escolásticos do Barroco, a opinião provável. Opinio probabilis, quer dizer, uma opinião provável. Quer dizer, qual é a diferença entre a mera opinião e o juízo certo da episteme? É justamente a opinião provável. A opinião provável foi, digamos assim, sobretudo dentro do cristianismo, adquirindo uma relevância crescente a partir do século XVII, com o crescimento da chamada teologia moral do probabilismo, ou teologia do probabilismo moral. E curioso que isso ocorreu no século XVII. Um século onde nós percebemos uma espécie de bifurcação. De um lado, um pensamento cientificista crescente, e de outro, uma teologia que vai como que balançando nas suas estruturas internas. Ao ponto de considerar a fé como um elemento classificatório dentro das atitudes epistêmicas, ou as atitudes que levam a inteligência a aproximar-se do objeto do conhecimento. Então, é muito comum pensar que, dentro disso, a fé implica num assentimento em relação ao objeto, que é a verdade revelada, porém sem receio. Né? Aquele que crê sem medo. Diferentemente daquele que opina com base nos sentimentos, nos sentidos, que ao fazê-lo, assente, porém, com um receio de errar. E a opinião provável é justamente o intermédio entre esses dois polos, porque implica numa proximidade com o objeto, na constatação e no reconhecimento desta opinião como a máxima provável possível, ou a mais próxima possível do objeto, porém, sem a certeza absoluta e garantida de que a verdade está consumada. E, pasmem, muito do que foi debatido dentro da teologia, mais mesmo do que dentro da filosofia, ocupou-se em consagrar boa parte das opiniões prováveis como se opiniões teológicas fossem. Então, isso aconteceu de uma maneira crescente do século XVIII até hoje. E dentro da ciência e da filosofia da ciência,
nós percebemos que a opinião provável ocupa um lugar provisório e nunca definitivo. Que é justamente aquilo que corresponde à evolução da ciência em um determinado campo. Nós vamos adquirindo o conhecimento sobre certas verdades científicas, vamos testando hipóteses e vamos chegando a certos resultados, mas esses resultados são sempre provisórios, nunca definitivos. Só que chega um momento em que a filosofia da ciência e a ciência moderna são assaltadas por um movimento que, em princípio, é um movimento até contrário aos postulados da ciência moderna, que é o que a gente chama de cientificismo, que é outra coisa. Que é a crença no padrão definitivo dos resultados obtidos e nunca uma crença provisória. E essa tendência à crença definitiva nos resultados obtidos em desprezo às crenças provisórias cria dois tipos de cenário. Primeiro, um ódio a tudo que transcende ao elemento experimental, no caso a fé. Sim. E, por outro lado, um desprezo a tudo que corresponde ao senso comum, ou a dependência do sentido sem a adição da razão. E o resultado programático dessas duas tendências, de ódio por uma coisa e desprezo por outra, é tratá-las todas como se uma única coisa fosse. Então a fé passa a ser tratada como objeto de sentimento, objeto de sentido comum, objeto de opinião, objeto de mera crença, sem o aditivo demonstrativo da dialética, como uma arte liberal voltada a favorecer a exposição dos argumentos teológicos. E é justamente contra isso que os escolásticos já combatiam séculos antes mesmo da ciência moderna. Porque já tendo ciência dessas coisas todas, né, o objetivo foi levar às últimas consequências aquilo que a luz natural da razão pode fornecer, para, no encontro com a fé, favorecer a uma quantidade tão robusta de argumentos que cria uma espécie de solidez no horizonte epistemológico, né, daqueles que abraçam uma determinada fé dentro de uma tradição. Né? Então, ao abraçar a fé, você não abraça só a fé, você abraça todo o debate racional interno, intestino dentro dessa tradição. Né? Aquilo que o MacIntyre, por exemplo, chama de a pesquisa racional subjacente à tradição, a uma determinada tradição. Como a racionalidade prática e a racionalidade especulativa, elas vão ambas convergindo para formar um escopo cada vez mais denso e duro dentro dessa tradição. Né? E me parece que as preâmbula fidei, elas são menos convicções propriamente ditas de uma crença fideísta e mais resultados de um largo e secular processo de investigação que acabou resultando em um argumento que até o momento é melhor do que qualquer outro. Então há uma sintonia fina entre o procedimento científico premente nos inícios da ciência moderna, que nada tinha de cientificista, e aquilo que acontece dentro da tradição cristã. Uma certa semelhança do ponto de vista metodológico entre ambas as situações. E isso é muito pouco explorado hoje em dia. São poucos os autores que fazem esse cotejo. Ultimamente, nós temos uma linha dentro da filosofia que é o chamado tomismo analítico, que tem cada vez mais feito esse tipo de aproximação. Né? Tomismo... Goeira, só uma coisa, o tempo aqui está... Eu não sei, a gente volta, o que você quer fazer? Tu que sabe, eu posso voltar. Porque só tem mais um... Tá ótimo. Quer voltar? Vamos voltar aí. Se cair, a gente volta. Porque já está... Para encerrar. É isso, aí a gente volta e continua. Avisando o pessoal, a live daqui a pouco, então, ela... Porque já está dando quase uma hora aqui, tá dando segundos, então provavelmente vai cair, né? Aí eu vou salvar, mas aí a gente volta, né, para continuar e terminar com mais calma, etc. Beleza. Tá bom? Então, mas eu vou... Pode continuar. Pode ir. Então, não, mas por isso, quer dizer, essas similitudes, né, essas semelhanças que existem entre... Quando nós olhamos... Isso é uma coisa curiosa. Dentro da lógica, nós temos uma tendência a olhar para o método antes de olhar para o resto.
Não é um vício, é uma tendência. E quando a gente olha a temática da teologia e o modo como se dá a evolução da teologia, quando nós prestamos atenção no método, nós tendemos a verificar coisas que normalmente passam despercebidas de parte daqueles que não atentam para o método exclusivamente falando. E uma dessas coisas muito curiosas que aparecem é essa sintonia fina entre o método da ciência moderna e o método da teologia, que são muito semelhantes, em ampla medida. Né? Veja, quando eu digo método da ciência moderna, eu me refiro àquilo que não é o cientificismo, porque há uma diferença entre ciência moderna e cientificismo. Me entendam bem. A ciência moderna parte da tese de que eu preciso provar hipóteses. Levantamento de hipóteses, teste, resultados. É nesse sentido. Ao levantar uma hipótese, eu vou testá-la. Só que esse teste pode ser feito pela razão prática ou pela razão especulativa. Na razão especulativa, nós chegamos a, por exemplo, disciplinas como matemática, metafísica, lógica. E na razão prática, a gente chega, por exemplo, às instituições do direito, à ética das virtudes e outros temas correlatos. Em suma, o que aparece por trás de toda essa empresa, essa indústria da razão ocidental, é a busca por uma unidade do método. E essa busca por uma unidade do método que possa levar a desbravar continentes epistemológicos cada vez mais densos e complexos. No âmbito da ciência foi assim, e no âmbito da teologia acontece a mesma coisa. Não sei o que te parece dessa constatação, Joel. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Acho que essa questão que você puxa, por exemplo, que eu acho muito interessante, que você mencionou, aquela questão do juízo provável, né? Que acaba, muitas vezes, dependendo como se usa isso, levando, nesse contexto moderno, a colocar a fé e o senso comum como é uma mesma coisa, né? E como eu tenho desprezo por um, enfim, desconsideração pelo outro, etc., então isso acaba, olha, tá ali o terreno, sei lá, do achômetro, né? Da mera suposição, ou da subjetividade, enfim, da crendice do gosto. Então isso não tem razoabilidade nenhuma, não tem legitimidade nenhuma, principalmente se eu, nessa busca, né, da unidade do método, eu acabo absolutizando, né, caindo naquilo que você está chamando de cientificismo, né? E, de fato, isso é um grande problema. Eu acho que a grande questão não é o fato de você ter ali a ciência moderna e o seu método, né, ou seja, onde eu observo a realidade, vejo determinados problemas, levanto hipóteses para tentar solucionar esses problemas, e é lógico que aí eu vou verificar essas hipóteses a partir da metodologia científica. Perfeito. Tranquilo, né? Ou seja, de uma certa maneira, o que você está fazendo ali também? A questão da racionalidade está implícita, a busca da verdade, ou seja, então existe a semelhança. O método teológico, ele também tem essas pressuposições e implicações. O Lonergan, né, quando ele escreve a questão do método, o Lonergan vai chamar muita atenção para isso. Claro. Né? Lógico, aí ele agregando ali elementos do Kant, enfim, de outros autores, etc., né? Estabelecendo um diálogo da modernidade com a questão clássica, né? Então, o Lonergan, querendo ou não, por causa daquela questão do Maréchal, né? Enfim, a questão, enfim, do tomismo transcendental, né? Então, aí tem toda a polêmica, que eu também não vou entrar nisso, enfim, que dá pano para manga isso, enfim, essa questão de estabelecer um diálogo do Tomás com Kant, ou ler o Tomás a partir do Kant, até que ponto é possível, apesar que eu acho que o Lonergan ele é muito mais tranquilo, não que eu concorde em tudo com ele, mas enfim, eu acho que ele faz de uma forma até interessante, enquanto que, por exemplo, sei lá, Karl Rahner, por exemplo, que também vai estar nessa escola e nesse contexto, e aí eu já acho bem mais complicado, enfim, o que o Rahner faz, o tipo de filosofia do conhecimento, ou metodologia, enfim, defendida por ele, né? Mas eu acho interessante essas implicações mesmo.
né? Então, por um lado, eu acho que a perda disso, né, foi um grande problema, porque de fato é o que você disse, o que acabou sobrando? Bom, então vamos colocar tudo no âmbito do sentimento, nesse sentido, realmente, fé, bom senso. A mesma coisa, é subjetivo, é vivência, é sentimento. Ponto, acabou. Pode até ter o seu valor, mas é isso daí, é no âmbito pessoal. Não tem demonstrabilidade. Então, não tem como demonstrar isso, não tem como discutir, não tem como debater, etc. Então, você tira essa razoabilidade do ato de fé, né? Você afasta. Isso, para mim, é um grande problema. Eu vejo como um grande problema o resultado, né? Porque não tem como você não cair num certo tipo de relativismo, ou seja, não tem como mais analisar, dialogar, debater no sentido saudável, né? Qual tipo de discurso religioso, né? Então, uma coisa é óbvio, é respeitar o direito, né, à liberdade religiosa. Isso é uma coisa, evidentemente. Cada ser humano é livre para escolher, né, que tradição ele vai aderir ou não, de acordo com a sua consciência, etc. Ou se não vai aderir a nada, vai ser ateu, enfim. Aí é uma questão, é um problema de cada um. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é estabelecer um diálogo, um debate, uma discussão saudável, mostrando, digamos assim, a partir de quais premissas, né, você está chegando à sua conclusão, e a partir disso também poder analisar a veracidade e a razoabilidade da premissa e a articulação que está sendo feita, né? Porque no fundo, ou seja, querendo ou não, o juízo emitido, né, ou seja, a conclusão que eu chego ali, pressupõe a questão dos atos do espírito, ou seja, da questão dos atos da inteligência. Seja na questão do juízo ou na própria questão do raciocínio. Você está fazendo algum tipo de juízo e raciocínio, é claro. Né? Se é válido ou não, se é verdadeiro ou não, isso é uma outra discussão. Então, por isso que eu acho muito estranho quando, caindo no cientificismo, nessa absolutização da ciência, achando que a linguagem abstrata, né, ou a linguagem científica, etc. e tal, é a única, etc., e, portanto, eu só tenho aqui nessa, como, enfim, alguns vão dizer, nessa razão instrumental, etc., aqui somente tem razão. Demonstração é só nesse estilo, nesse modo, né? Enquanto que eu empurro a religião e a fé simplesmente para o terreno da subjetividade do sentimento. Agora, isso, para mim, gera um problema até do ponto de vista prático, porque tem determinadas práticas religiosas que, querendo ou não, são problemáticas, são questionáveis, né? E que geram um monte de situações complexas na realidade humana. Mas se eu parto desse pressuposto, eu não posso questionar nada disso. Eu não posso falar nada. E aí, de fato, você também, na própria teologia cristã, você passa a correr um monte de riscos, né? Claro. Porque eu começo a ter um monte de vertentes e linhas teológicas que estão muito mais apoiadas em um juízo provável, né? E às vezes, na minha opinião, até temerário, mas aí é uma outra discussão. Claro. Mas enfim, você tem ali um certo tipo de juízo provável, e a questão da demonstração, ela é deixada de lado. Claro. Não, né? Eu acho que assim, é perfeito isso que tu falaste, João. Eu concordo integralmente com isso. E ousaria adicionar uma situação que me parece exemplar disso, que é o seguinte, né? A pessoa chega para ti e diz assim, não, eu estou interpretando aqui essa passagem, né, da Sagrada Escritura, por exemplo, né? Você pergunta, tá, mas com base no que você interpreta isso? Não, porque eu acho isso. Beleza. O que os seus antecessores disseram? Essa pergunta já coloca o cara na parede, já coloca a pessoa na parede. Por quê? Porque ela está exigindo, ela traz consigo a exigência da pessoa, antes de afirmar o que quer que seja, ter a responsabilidade intelectual, porque a atitude do intérprete é uma atitude responsável perante o texto e o objeto sobre o qual ele se debruça. Então, no mínimo, a primeira exigência de responsabilidade, advinda dessa responsabilidade, né, até poderia falar aqui com o Weber, né, uma espécie de ética do dever aqui do cara, é ver o que os que vieram antes dele disseram a respeito do assunto.
Tá? Então, essa busca pela resposta na tradição, me parece, é algo que é exigido não apenas para o cristianismo ou para o judaísmo, é exigido em qualquer tradição, seja ela religiosa, ou mítica, ou secular, ou de qualquer natureza, ou mesmo científica. Você vai ter uma afirmação científica. Pois bem, sei lá, o Einstein descobriu coisas extraordinárias para a ciência. Só que o Einstein não chegaria nos resultados que ele chegou se ele não conhecesse a física do Newton. Tá? O Frege obteve resultados maravilhosos na matemática, que depois alguns deles foram soterrados. Mas o Frege não chegaria sem os que vieram antes, sem o Morgan, tá? Sem o Boole e sem outros matemáticos que vieram antes dele. Quer dizer, os resultados obtidos dentro de um âmbito investigativo, seja ele científico, filosófico ou teológico, vão exigir essa básica premissa de que para você dizer qualquer coisa a respeito do objeto que você está investigando, você deve, no mínimo, saber o que os que vieram antes de você disseram a respeito do assunto. E só isso já implica, digamos assim, um trabalho, né? um labor intelectual, obviamente, que é altamente desgastante e complexo. Tá? O Lonergan, que tu citasse, por exemplo, nesse livro dele, o Insight, o Estudo sobre a Compreensão Humana, que, aliás, é uma obra que, do ponto de vista filosófico, é muito interessante, e do ponto de vista teológico, tem muitos problemas, eu, pelo menos, os vejo assim, né? Muitos problemas teológicos, sem a menor sombra de dúvida, mas, do ponto de vista filosófico, é uma investigação absolutamente extraordinária, que ele não conseguiria ter feito se não tivesse passado pela Opera Omnia de Santo Tomás e não tivesse também estudado a obra completa do Kant, que é um extraordinário filósofo, sobretudo na epistemologia e na lógica. Né? Mas ele tem posições que destoam da ortodoxia tomista, etc, etc. Sim, mas você tem que... Se você quer falar a respeito de um assunto, você tem que ir lá e ver o que o autor falou antes. Né? Então, em completa concordância com o que tu falasse, eu apenas adicionaria este exemplo, né? Que é um aspecto que me parece basilar nesse assunto. Né? E que, infelizmente, muitas vezes passa batido. Né? Não é objeto de atenção como deveria ser. E aí, claro, você empobrece o cenário cultural de uma determinada sociedade, porque as pessoas não têm o mínimo esclarecimento adequado a respeito daquele assunto. Né? Então... A impressão que eu tenho é que nós somos excessivamente cartesianos, ou seja, aquela ideia do Descartes de partir, eu vou destruir, eu vou destruir para reconstruir o edifício do saber, né? Ou seja, essa ideia de encontrar um ponto zero ali, você entendeu? Claro. Eu vou partir do zero, porque no fundo o que deixaram para mim, como ele dizia, né, era um monte de incertezas e confusões. Então, assim, e que ele mesmo também, no fundo, essa frase dele é meio retórica, né? Muito. Porque se você pega o próprio pensamento do Descartes, quer dizer, é nítido, ele que estudou em La Flèche, né, a questão dos jesuítas, etc., né? Enfim, a questão da ratio de ouro. Então, ele conhecia muita coisa ali. Ele teve esse contato, entendeu? A questão do próprio Agostinho, do próprio Anselmo, não sei mais o quê. Então, você tem elementos, esquemas de pensamento e de estruturas e a questão das artes, quer dizer, está subjacente. Claro. Não tem como. Lógico, a gente até pode defender uma relação, muitas vezes, de continuidade e ruptura, quer dizer, por um lado dá uma continuidade, agrega, por outro lado rompe com alguns pontos, adapta. Bom, tá bom. Uhum. Né? Mas a grande questão é negligenciar isso. Claro. Né? Essa história, essa tradição, né, seja no contexto teológico, filosófico ou científico, ela não tem nenhum valor. Exato. O que importa é daqui para frente. Claro. Né? Isso eu acho muito problemático. E aqui, você entendeu? claro. E principalmente, eu acho que no âmbito da filosofia e da teologia, aí mata. Aí mata. Eu acho que na teologia gera um monte de problemas,
que você mencionou alguns, eu mencionei outros aqui, né? E, enfim, outros que a gente nem entrou, mas eu acho que, de fato, afastar a teologia da filosofia, da dialética, não sei o quê, eu acho que a gente passa a correr muito risco. E é o que nós estamos vendo hoje no meu entendimento. Porque eu falo a teologia cristã porque, querendo ou não, na história da teologia cristã, essa aproximação sempre foi muito forte desde o início. Né? Mas, enfim, dentro do contexto islâmico, por exemplo, aí é um pouco diferente, enfim, mas você pega lá também o Averroes, por exemplo, a questão de João Avicena, etc. Então, no contexto medieval, né? Ou no contexto judaico, né? Como Maimônides, etc. Então, existem esses elementos, ou de outras tradições religiosas. Mas, no cristianismo, isso sempre foi muito intenso. Claro. E a separação, portanto, ela passa a ser, me parece, ela gera uma crise. Né? Ela gera uma crise muito forte. E no meu entendimento, como que eu poderia dizer? Na realidade, no meu entendimento, acho que a teologia contemporânea não é que ela nem jogou o elemento filosófico fora, Bruno. Eu não sei o que é pior. Se é você jogar o elemento filosófico fora, a tradição diz, olha, eu não quero saber nada disso, não tem valor, ou se é passar, fazer teologia, por exemplo, sei lá, a partir de Foucault, entendeu? A partir, sei lá, do quê, né? Ou, porque uma coisa é lógica, é eu dialogar com Heidegger, por exemplo, que tem, querendo ou não, é um autor ali de peso, tem vários elementos, independente se eu concordo com tudo que ele disse ou não, né? Óbvio que tem muita coisa que eu não concordo, mas, né? Mas também acho complicado, por exemplo, fazer uma filosofia, uma teologia simplesmente a partir, sei lá, seja de Kant, seja de Heidegger, né? Ou outros como Foucault. Então, no fundo, você não joga o elemento filosófico fora, mas aquela filosofia que muitas vezes usava a dialética de uma certa maneira, essa passa a ser deixada de lado. Claro. E aí você passa a usar uma certa filosofia que tem outros pressupostos, tem outros princípios, etc., que eu não sei até que ponto são, assim, é possível articular, né, isso com a questão da fé cristã. Né? Então, acho que tem um ponto, que é esse que nós estávamos falando, da questão de que caiu nessa coisa do sentimento, né? Mas existe o outro, né? Que é muitas vezes também uma racionalização da teologia no mau sentido. Claro. Não sei o que você pensa disso, como que você vê isso. Absolutamente de acordo, porque o que nós percebemos muitas vezes dentro da teologia contemporânea é a absorção dos resultados de uma determinada matriz filosófica que, no entanto, não discute o escopo aporético a partir do qual esses resultados foram obtidos. Ou seja, se incorpora matrizes filosóficas, até muitas vezes rivais, sem um juízo reflexivo mínimo que contraste a base da própria teologia, a base interna da própria teologia, e aquilo que é adicionado ulteriormente para fins de exposição didática. E isso me parece muito premente na obra, por exemplo, de Karl Rahner, que tu citaste, onde você vê uma presença muito forte da epistemologia kantiana, e nada contra a epistemologia kantiana, eu acho ela extraordinária, mas a questão toda é se ela é ou não é adequada para esta tradição dentro da qual ela é absorvida. E me parece que esse juízo de sopesamento e de avaliação, digamos assim, uma cogitação a respeito do cabimento ou não cabimento desses resultados dentro da teologia, muitas vezes, passa batido. E isso acaba gerando linhas e interpretações e exegeses teológicas que podem, inclusive, resultar num comprometimento da base dessa mesma teologia e dessa mesma tradição. Como nós observamos, por exemplo, na obra de Walter Casper, que sic et non é um discípulo do Karl Rahner e que tem conclusões na sua própria teologia que são altamente discutíveis, para não dizer, digamos assim, descabidas, né? Do ponto de vista da tradição.
E, então, me parece assim, do ponto de vista filosófico, esses esforços até são interessantes. E eles até podem gerar resultados especulativos muito sedutores e muito interessantes. Mas, do ponto de vista teológico, há sempre de se ter este cuidado no modo como uma matriz reflexiva, os seus princípios e os seus resultados são adicionados, absorvidos dentro de uma matriz teológica. Por isso que entre a filosofia e a teologia existe de um lado uma interdependência, mas de outro uma separação metodológica que é necessária para manter aquilo que é próprio da base teológica e aquilo que é próprio da luz natural da razão e do seu exercício. Exercício que é sempre bem-vindo, mas que, no contraste com essa outra área do saber, sempre terá limitações metodológicas. Tá? Então, me parece que muitas vezes falta uma avaliação não a respeito apenas dos resultados obtidos dentro de uma matriz filosófica, mas, sobretudo, de um diálogo quanto aos pressupostos e do cabimento desses pressupostos dentro de uma tradição que é assaz tropodiversa, muito diferente daquela da qual essa matriz partiu. Né? Então, concordo inteiramente com a tua observação. Eu penso exatamente da mesma maneira. Né? Então, de novo, acho que o esforço filosófico é sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo. Mas, quando se busca primeiro contrastá-lo e depois adicioná-lo à matriz teológica, é sempre problemático quando nós sopesamos as diferenças de base, as diferenças, digamos assim, axiomáticas entre os dois campos. Não é, principalmente quando leva, né, Goeira? Você acaba levando, de uma certa forma, a desconstrução da própria identidade da teologia cristã. Esse é o ponto. Né? Ou seja, de fato, como você disse, eu acho que a questão não é simplesmente ficar proibido. Não, não é isso. Claro. A especulação, a reflexão, enfim, o diálogo, para mim é normal. Faz parte do mundo acadêmico, claro. Acho que... enfim, o caminho é esse, o debate, a discussão, etc. Porém, não se poderia perder, né, pelo menos esse cuidado. Essa é a questão. Né? Ou seja, até que ponto há uma compatibilidade de pressuposições, né? E, além disso, até que ponto é possível o processo de assimilação dos resultados sem desfigurar a identidade. Exatamente. Acho que essa que é a grande questão. E é óbvio, não estou aqui dizendo que há uma resposta pronta e acabada. Por isso que é um cuidado. Um cuidado, ou seja, quem mexe com isso tem que, né, enfim, estar preocupado com essa questão aí do ponto de vista metodológico. Né? E me parece que quando a gente vai para a tradição patrística ou escolástica, havia essa preocupação. É isso que eu acho interessante. Você entendeu? Ou seja, se por um lado você vê lá, num Agostinho, tentando assimilar tantos elementos de um Plotino, de um Porfírio, etc., né? E aí fazer essa articulação, mas você vê que ele não fica simplesmente no processo de repetição ou de interiorização da coisa. Há um diálogo, entendeu? Há um jogo, ou seja, eu tenho um argumento X e tenho um argumento contrário. E preciso ver até que pontos na unidade do objeto, que é a fé, onde cabe o quê? Claro. Onde cabe o quê? Então, é interessantíssimo, por exemplo, se você pega o livro 7º das Confissões, né, quando ele, né, lá na metade do livro, ele fala do encontro dele com a tradição platônica, o que ele faz? Ele traz um monte de elogios. Ele faz a comparação dos textos platônicos que ele leu, né, com o prólogo do Evangelho de São João, dizendo que, no fundo, ele encontrou um monte de coisa semelhante. Claro. Mudava o jeito de falar, não sei mais o quê. Então, primeiro ele mostra a semelhança. E ele vai procurando mostrar, enfim, o que aquela tradição filosófica o ajudou a enfrentar as suas questões, os seus problemas, entendeu? Que enfim, tinha um âmbito pessoal, existencial, mas também do ponto de vista da racionalidade. Claro. Ou seja, a grande questão é, tá bom, eu busco a verdade, né? Por exemplo, eu busco a verdade, eu busco Deus. Eu quero encontrar Deus. Eu quero conhecer a Deus.
Mas a existência do mal, por exemplo, coloca em xeque a racionalidade de tudo isso. Ou seja, se o mal existe, por exemplo, o próprio real, então, não é tão racional assim. Porque se eu olho para o mundo e digo que tem uma ordem, é porque eu estou pressupondo que existe uma razão no mundo que, de fato, organizou as coisas de acordo com o grau de perfeição. E essa ordem hierárquica é a expressão de uma racionalidade implícita do real. Perfeito. Mas na medida que existe o mal e ele se manifesta, é princípio de desordem. Então, por que isso angustiou Agostinho? Né? Porque, no fundo, a existência do mal coloca em xeque a racionalidade do real e a racionalidade da busca por Deus. O platonismo vem e fornece um instrumental dialético, você entendeu? Para que ele repense essas questões e, ao mesmo tempo, ele faz a devida articulação dessas pressuposições e resultados com o conteúdo revelado. Perfeito. São Tomás, no meu entendimento, a mesma coisa. Igualito. Você pega toda a questão do averroísmo latino, né, de Sige de Brabant e outros, etc. São Tomás, a mesma forma. Ou seja, vai pegar ali toda uma tradição platônica agostiniana que vem do Agostinho, mas principalmente a questão do Aristóteles, etc. Me parece que é a mesma coisa. Olha, quais são aqui os pressupostos? Quais são os resultados? O que realmente foi dito? O que chegamos? Tá bom. E aí, como é que articula o negócio agora? Claro. O que dá para articular, etc. E não só, eu acho que, e o que é mais belo, não é apenas uma questão de postura política, no sentido de que, não, eu tenho aqui a igreja, eu tenho a fé, né? Então eu só posso aceitar aquilo que bate com isso daqui. Não, o que está em jogo é a verdade, essa é a questão. O que está em jogo é a verdade, ou seja, se o que está sendo dito aqui é uma demonstração tão intensa e tão forte, então, não, a verdade é uma. Então, tá bom. Então, se a verdade é uma, peraí, como é que eu vou entender aqui? Então, quer dizer, ou se Deus revelou e a verdade está aqui, né? E essa demonstração, então, é evidente, então, peraí. Então, eu vou ter que rever todo o caminho aqui, ou, de repente, essa demonstração, ela vai me ajudar a interpretar e a compreender o texto de uma maneira mais adequada. Claro. Né? E a própria questão dogmática. Entendeu? Agora, quando eu começo a me servir de princípios, pressuposições, que explicitamente divergem, colidem, né, com os princípios, né, da tradição religiosa, etc., enfim, que a pessoa está inserida, no caso aqui, enfim, a gente está falando da questão do cristianismo, aí realmente é um problema. Ou seja, aí vira realmente uma situação, né, seja dos pressupostos ou as consequências, os resultados epistêmicos, né, dessa reflexividade. Então, o diálogo ele é importante. A grande questão é qual é o preço a se pagar. Claro. Né? Ou seja, para fazer a síntese, a unidade, vale a pena, então, desfigurar? Me parece que não. Eu acho que a tradição mostra que todo esse diálogo é fértil, é importantíssimo, né? Na nossa realidade hoje, no mundo contemporâneo, precisa continuar, ou seja, mas levando em consideração essas questões. Perfeito. Assino embaixo. Assino embaixo. É exatamente. Mas isso. E era o que os escolásticos faziam. Tá? Por exemplo, São Tomás, um dos autores mais citados no Corpus Thomísticum. Ibsina, Avicena, um filósofo, o filósofo do Islã. Né? Quer dizer, os escolásticos dialogavam de maneira muito premente e forte com a filosofia islâmica e até com a teologia islâmica. Por quê? Porque a luz natural da razão tem uma autonomia na conquista da verdade, sem dúvida. E essa autonomia ela não só é respeitada, como ela é fomentada. A grande questão é que há a necessidade de avaliar, para além dos resultados obtidos com a luz natural da razão, se os elementos adicionais também entram. E esse cuidado, como tu bem falasse, era muito presente nos primeiros, digamos assim, nos primeiros não, até o século XVI, eu arriscaria dizer. Porque se nós pegarmos
escolásticos posteriores, eles também tinham esse cuidado, né? E é algo que foi desaparecendo e que é preemente, né? Se nós pegarmos, por exemplo, falasse, né, o Concílio Vaticano II, 3 grandes linhas, né? A gente tem lá aquela obra da Trace Holland, que é muito interessante, né? The Faith of Ratzinger, né? A Fé de Ratzinger, que é um livro muito interessante. Uhum. Ela nos conta isso, é muito, muito interessante mesmo esse livro. E ela nos diz, olha, existem 3 linhas no Concílio Vaticano II. A linha mais ortodoxa, representada pelo Garrigou-Lagrange. Uma linha kantiana, que é Rahner e seus discípulos. E uma linha que é a hermenêutica da continuidade do Papa Bento XVI, do Hans-Urs von Balthasar e, enfim, dos demais, né, fundadores da revista Comúnio. E nós vamos perceber que, dentre os ortodoxos e dentre os hermeneutas da continuidade, existe uma pretensão de fidelidade à base. Algo que não ocorreu de maneira tão vigilante de parte de Rahner e seus discípulos. Ainda que alguns estivessem mais vigilantes do que outros ali, no interno daquela linha específica. Então, Sim. é interessante notar, isso é uma pesquisa que eu, por exemplo, não tenho condições de fazer, primeiro porque eu não tenho tempo e segundo porque eu não sou teólogo. Mas eu acho que seria muito interessante fazer, que é o de avaliar nas obras dos teólogos contemporâneos o que se rompe e o que conserva em termos de base da tradição. Esse é um trabalho que deveria ser feito. É um trabalho de hermenêutica, é um trabalho de teoria da interpretação a respeito da obra teológica desses autores. Isso é um trabalho que seria muito interessante, né? Então, enfim, eu acho que agora já chegamos, já fomos longe demais. Mas tá bom, já Foi muito bom. já deu, já. Foi excelente. Foi legal. Eu gostei muito, espero que quem participou aí também tenha gostado. Nós gostamos, nós ficamos conversando aqui um monte de vezes. Pô. Mas, enfim, foi bem interessante. Obrigado mesmo pela participação, por ter disponibilizado esse tempo aí, que eu sei também que você tem a vida aí percorrida. E abraço mesmo, para mim você sabe todo o carinho que eu tenho por você, desde que a gente se conheceu, eu admiro muito o trabalho, enfim, sua pessoa, né? Uma pessoa extremamente capaz e ao mesmo tempo muito simples, né? Então enfim, para mim eu agradeço muito a Deus por conhecer você e aprendo muito com você também, né? Tenha certeza. Obrigado mesmo pela participação, meu irmão. Totalmente recíproco. Obrigado e espero a gente poder se ver aqui em São Paulo, aí no Sul. Sem dúvida. E estamos juntos, né? Estamos juntos. Você sabe disso e estamos caminhando. Teus projetos aí, a gente vai conversando e vamos caminhando aí. Obrigado mesmo. Se você quiser, faz aí as suas considerações finais. Pessoal, um abraço a todos. Foi um imenso prazer, uma satisfação enorme estar aqui conversando com meu irmão Joel. E, bom, estendo meu abraço a todos vocês. Muito obrigado pela paciência e nos aguentar aqui todo esse tempo. Nossa Senhora, o boy mesmo. Tá bom, cara. Abração. Fica com Deus. Pessoal, abraço. Valeu, gente. Tudo de bom aí. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.